Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos começar a estudar sobre estatística e, para começar o assunto de estatística, vamos aprender sobre as variáveis estatísticas. A primeira coisa que a gente faz quando a gente quer montar uma estatística, quando a gente quer estudar um determinado caso, é a coleta de dados. Logo nessa coleta de dados, vocês vão perceber que existem coisas chamadas variáveis. Logo no início da coleta de dados, vocês vão perceber as variáveis. Então, hoje nós vamos aprender o que são as variáveis estatísticas, como trabalhar com elas, tá bom? Vou ler comigo esse exemplo que eu coloquei aí no quadro. Alguns alunos do 8º ano fizeram uma pesquisa de opinião junto aos seus colegas de sala para saber qual tipo de passeio cada um prefere fazer no final de ano. Aí tem um grupo de alunos conversando sobre o tipo de passeio que eles preferem fazer. Observe na tabela o resultado dessa pesquisa. Preferência dos alunos do 8º ano para o passeio de final de ano. É o nome da sua tabela. Aí, tipos de passeio: parque de diversões, praia ou camping. Quantidade de alunos: 15 pessoas querem ir para o parque de diversões, 6 pessoas querem ir para a praia e 9 pessoas querem ir para o camping. O total de pessoas que votou foi 30 pessoas. Então, pessoal, o tipo de passeio, ele é uma variável, tá bom? É a primeira coisa que as pessoas foram verificar quando começaram a fazer a sua estatística para saber qual é a preferência da turma, eles viram que tipo de passeio que os amigos preferem. Então, o tipo de passeio, nesse caso, é a variável estatística no momento. E é possível notar que o tipo de passeio, ele não tem nenhum valor associado a ele. Ele não tem nada a ver com número. O tipo de passeio é um evento que pode acontecer naquela escola e não tem nenhum número associado. Quando isso acontece, as variáveis desse tipo, que não tem nenhum valor, nenhum número associado, elas são chamadas de variáveis qualitativas, tá bom? Existem outros exemplos de variáveis qualitativas. Por exemplo, sexo das pessoas entrevistadas em uma determinada situação, estado civil, nível de escolaridade, cor do cabelo, cor dos olhos, tipo físico, são variáveis estatísticas que são consideradas em pesquisas, mas que não têm nenhum valor associado e por isso elas são chamadas de variáveis qualitativas. Elas têm mais a ver com a qualidade, tá bom? Pessoal, as variáveis qualitativas são divididas em dois tipos, tá bom? Qualitativa ordinal. Variável qualitativa ordinal é quando tem uma ordem para possível ocorrência. Por exemplo, o nível de escolaridade tem uma ordem. A pessoa vai do ensino fundamental 1, por exemplo, até o nível superior. Então, tem uma ordem. Então, essa variável, ela é qualitativa ordinal. Por exemplo, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. São coisas que têm ordem. Tudo que tem ordem, você vai chamar de qualitativa ordinal. E existe também a variável qualitativa nominal. A variável qualitativa nominal, ela recebe esse nome quando ela não tem ordem, quando tem a ver com eventos onde a ordem não importa. Por exemplo, tipo de comemoração, tipo de passeio, estado civil dos participantes de uma determinada pesquisa, não tem ordem, não existe uma forma de ordenar. Então, ela recebe qualitativa nominal, tá bom? Quero trazer um exemplo aqui diferente desse para vocês entenderem um outro tipo de variável que existe. Vamos supor que ao invés do tipo de passeio, o 8º ano decidisse fazer um estudo para saber qual é a altura média da classe. Aí eu coloquei aqui a altura de alguns alunos, é óbvio que tem muitos alunos ainda para colocar, mas observa que agora
a minha variável, ela está representando uma quantidade. A altura é uma quantidade, o tamanho da pessoa é quantos centímetros aquela pessoa tem. Então, quando nós estamos falando de quantidade, aquela variável que a gente chamava de variável qualitativa, ela não vai caber mais, não vai mais funcionar. A gente vai precisar usar um outro tipo de variável, que é chamado de variável quantitativa. Todas as vezes que a nossa variável estiver envolvida com alguma quantidade, a gente vai trabalhar com a variável chamada variável quantitativa. A variável quantitativa, ela pode envolver valores inteiros, por exemplo, a quantidade de filhos, a quantidade de livros, a quantidade de canetas, ou ela pode envolver valores, números reais. São esses números aqui, por exemplo, que são números com vírgula. E aí nós vamos perceber que existem também definições diferentes para tipos diferentes de variáveis quantitativas, tá bom? Nesse caso aqui, nós estamos falando sobre uma quantidade. E aí nós temos um tipo de variável que é chamado de variável quantitativa. De novo, a variável qualitativa é aquela variável que mede que expressa coisas que você não pode contar, tá bom? Peso não, estado civil, cor dos olhos, tipo físico da pessoa, coisas que você não tem como colocar em números. Agora, quando você está falando sobre uma variável que você pode expressar através de números, por exemplo, peso, altura, temperatura média de uma determinada cidade, número de pontos em um jogo, quantidade de filhos de uma população, aí você está falando sobre variáveis quantitativas. Observa uma coisa, dentro das variáveis quantitativas, existem coisas que são exatas, precisas. Por exemplo, se eu estou medindo o número, se eu estou contando o número de filhos, eu posso ter um filho, eu posso ter 0 filhos, eu posso ter 2 filhos. Eu não tenho como ter 1,5 filho. Se eu estou contando, por exemplo, a quantidade de irmãos. Eu tenho 5 irmãos, eu tenho 10 irmãos. Se eu estou contando, por exemplo, quantas vezes uma pessoa vai ao banheiro por dia. A pessoa vai 1, 5, são números que são inteiros. Quando isso ocorre, quando a variável quantitativa expressa valores que são inteiros, nós chamamos essa variável de variável quantitativa discreta. Aí, novamente, nós vamos separar aqui em 2 casos, tá bom? Aí nós temos a... Minha caneta não vai funcionar. Nós temos a quantitativa discreta, quando nós estamos tratando sobre coisas, sobre números que são inteiros, e algumas vezes nós vamos tratar sobre altura, peso, enfim, coisas que você não pulam de um para outro. Você pode ter 1 metro, você pode ter 1,5 m, você pode ter 1,7 m, você pode ter 1,73 m, 1,78 m, 1,85 m. São valores que fazem parte do conjunto dos números reais. Aí nós chamamos de variável quantitativa contínua. Por que contínua? Ó, eu estou falando de uma reta que não para. Por exemplo, a altura. Uma pessoa pode ter 1,1 m, 1,105 m, 1,8 m. Qualquer pontinho que eu traçar aqui na reta, eu vou ter gente que vai ter essa altura. Tá? É uma sequência que é formada por números reais, ou seja, números que podem ser inteiros, podem ser decimais, entendeu? Então, essa variável é chamada de variável quantitativa contínua. Vamos recapitular. Fiz um quadrinho aqui para a gente recapitular o que a gente viu. Quando nós vamos trabalhar com estatística, a primeira coisa que nós vamos fazer é a coleta de dados. Na coleta de dados, nós vamos ter uma variável.
Se essa variável estiver expressando valores numéricos, ela é chamada de variável quantitativa. Se essa variável estiver expressando valores que não tem como representar por números, essa variável é chamada de qualitativa. Dentro da variável quantitativa, existem variáveis que são números inteiros, 1, 2, 3, números que você pode contar. As variáveis que estão relacionadas com números que você pode contar são chamadas de discreta. Vou botar aqui contar, para você lembrar. São chamadas de variáveis quantitativas discretas. E existem as variáveis quantitativas contínuas, que são números que você não pode contar. Professora, mas eu posso contar a altura. Não, você não pode. Sabe por que você não pode? Porque entre o número 1 e o número 2, tem infinitos números. 1,1, 1,01, 1,001, 1,00001, 1,7, 1,702, 1,7. Então, assim, não tem como você pular de um para o outro sem que você deixe para trás infinitos números. Então, nesse caso, nós chamamos essa variável de quantitativa contínua. Nesse caso, você não consegue contar os números 1 a 1. Tá bom? Esse é um conjunto, o conjunto dos números reais, é um conjunto que a gente chama na matemática de conjunto dos números não enumeráveis. Você não tem como pegar um papel e escrever o conjunto dos números naturais um número depois do outro, porque quaisquer dois números que você escreve, entre um e outro, entre os dois vai ter um monte de número lá no meio, tá bom? Então, por isso, essa variável é quantitativa contínua, tá bom? Eu preparei uma listinha de exercício para a gente treinar esse conceito, para a gente entender legal o que é isso, tá bom? Vamos lá? Exemplos. Classifique as variáveis. Nacionalidade de uma pessoa. Gente, a nacionalidade, o lugar onde a pessoa nasceu, não pode ser medida usando números. Eu não tenho como te dar um número que representa. Então, com certeza, ela é qualitativa. Agora, dentro da qualitativa, nós temos a qualitativa ordinal ou nominal. Os países onde a pessoa nasce, existe uma ordem neles? Existe assim, o país tal é considerado o primeiro país? Não, porque a Terra, né, até onde eu sei, por enquanto os terraplanistas ainda não conseguiram provar nada de concreto, então, até onde eu sei, a Terra é redonda, certo? Então, não tem ordem, então ela é qualitativa nominal. Quantidade de livros. Ora, se eu estou falando de quantidade, eu já sei que ela é quantitativa. Agora, eu preciso saber se ela é contínua ou discreta. Se eu tenho uma estante de livros, é possível contar os livros ou não é possível contar os livros? Será que eu tenho algum livro que está partido pela metade? Bom, o certo é não ter. Então, o certo é que você consiga contar. Quando você consegue contar, você dá o nome de discreta. Então, ela é quantitativa discreta. A altura de uma pessoa. Eu já até usei como exemplo isso. Bom, a altura a gente está falando de um número, então ela é quantitativa. Como a altura de uma pessoa, ela pode ser um número com vírgula, então eu não tenho como contar. Então, ela é contínua, tá bom? A classe social de uma pessoa. Classe social não tem número. Então, se não tem número, você está falando sobre qualidades. Então, ela é qualitativa. Agora, apesar de não ter número, ela tem ordem, tá? A pessoa pode ser de uma classe pobre, paupérrima, pobre, média baixa, média alta, enfim. Existe uma ordem. Então, ela é qualitativa ordinal. Tá bom? Como existe uma ordem, a gente chama de ordinal, tá bom? Mais um exemplo. De acordo com a classificação, escreva exemplos de variáveis. Aqui eu peguei uma classificação, um exemplo e dei a classificação. Agora eu vou pegar uma classificação e vou dar um exemplo.
Não vou escrever não, tá? Para não ficar grande. Ordinal, gente. Qualitativa, ordinal. Nível de instrução, dia da semana, classe social, tá bom? Qualitativa, nominal. Estado civil, tipo de vegetação de um lugar, nome de uma cidade, nome de país. Quantitativa, discreta. Quantitativa tem a ver com a quantidade. Discreta tem a ver com coisas que você pode contar. Então, pode ser quantidade de irmãos, quantidade de filhos, população de um determinado país, de uma determinada cidade, de uma determinada região, quantidade de roupas no armário, quantidade de livros na estante, quantidade de alunos numa classe, quantidade de escola num bairro. Tudo isso é quantitativo discreto, porque tem a ver com quantidade e tem a ver com coisas que você pode contar. Agora, quantitativo contínuo, altura, peso, tamanho de imóveis de uma determinada região, tamanho de lugares, espaço de metragem de fazenda, por exemplo, coisas que você pode ter números, facilmente você pode ter números com vírgula, tá bom? Massa de uma pessoa, que é o mesmo que o peso, distância de uma cidade, horário, também você pode ter qualquer número com vírgula, horário também não é uma coisa certa, tá bom? Esses são exemplos de coisas contínuas, de variáveis quantitativas contínuas, tá bom, pessoal? Então, eu quero terminar a aula de hoje relembrando esse quadrinho aqui. Quem está me acompanhando através do livro didático, durante a aula de hoje, eu fiz o exercício da página 159, tá? Esses exemplos que eu fiz, eu tirei da página 159. Então, você pode colocar as respostas lá depois, tá bom? Se você ficou com qualquer dúvida, por favor, me chama, tô aqui. Beijinho, tchau, tchau.